You can't handle the truth. Yo, tudo nice, pessoal? Bem-vindos ao Não Penses Mais Nisso. Que é tudo nice, dreads. Temos aqui mais ideias incríveis que resolvem pouco. Pessoal, hoje vamos falar de um tema bué da fixe, meu. Estamos a falar de esportes radicais. Estás com uma linguagem muito Estás a ver? solta. Está gira. É assim que o pessoal fixe, cool, fala, meu. Estás a dizer coisa tipo ainda é jovem? Sou bué da jovem e radical. E ninguém diz radical, mas eu digo. E temos quando vocês... Já não são os 90, já não são os anos 90, já. Mas quando eu era pequeno isto é que era radical. Temos com vocês Finório, o homem que é tão radical que vai ver jogos ao Estádio da Amoreira só para sentir a morte. O Estado da Amoreira é O do Estoril. aquele que rachou. Aquele que rachou. Estava lá, foi por causa de mim, do meu peso e do meu saltar. E vai Estoril, olé. Amém. Que a bancada aquilo- do Porto. Só deu 2 centímetros. Portanto, não deu mais. Foi por isso. E temos Cruz, pá, o homem também que vive para a emoção, meu. Vive tanto para a emoção que vê o Diário de Bridget Jones uma vez por semana. E chora um bocadinho, claro. Acabei de ver há bocado, desculpem. Estou emocionado ainda. Mas queres que a gente adie ou podemos seguir? Fica para outro dia, se quiser. Quiseres? Estou um bocadinho triste. Pá, que a gaja é gorda, mas... A Renée Zellweger morreu. Não, mas ficou mais feia por causa de operações plásticas, assim qualquer coisa. Ela nunca foi bonita. Por isso é que eu digo mais feia, mas eu também não acho que ela fosse assim muito feia de antes. Era Bom, diferente. Vamos ao que interessa, Judas. Deixa lá a Renée E Zellweger. tu, eu, a Renée Zellweger da buraca, um gajo bué radical, sou tão radical que vive na buraca. E vamos então ver então que desportos radicais é que vocês escolheram. Yo, Finório. Eu não escolhi nenhum. Quer dizer, mais ou menos. Eu devo dizer, eu não pratico nenhum desporto que seja radical ou que seja... Oh meu Deus, qual é o antónimo de radical? Normal? Sim. Mas estou a chegar aos 40 e o meu terapeuta diz que eu estou com uma crise de meia-idade aqui. Uma dessas merdas. E eu perguntei-lhe, eu também... Mas nessa crise há um porradão de anos, meu. Estou a vai dar. Eu sempre conheci Eu sou... O que é que ele sugeriu? Comprimidos, com fartura e comprar um Porsche. Qual é o problema? O comprar o Porsche está complicado. Está aquilo mesmo às prestações, dividido em muitos anos, aquilo não sai barato. Um Porsche amarelzinho? Não, com uma futre. É tão bonito, não é? Qual era a frase? Paulinho. O carro é mesmo bonito, não é? Paulinho. Vamos para um stand da Porsche e vejam lá o meu azar, que estava tudo entregue, só vi um Porsche amarelo. E eu nunca tinha visto um carro amarelo. Nunca tinha visto na minha vida um carro amarelo e logo um Porsche. Então, não é para um negro, para preto não há para entrega já. Vermelho não há, branco não há. Qual é? Só aquele amarelo. E eu, não, amarelo. E nunca mais me esqueço o Pinto da Costa de ser. Paulinho, o carro é muito bonito. E era amarelo, pá. E pronto, Porsche não é opção. O que é que ele disse? Vai praticar desporto. Pratica um desporto assim radical, pá, alguma coisa que dê uma nova, uma guinada na tua, é o termo técnico dos terapeutas, uma guinada na tua vida. O teu terapeuta é o futre, eu não sei bem perceber. Fui lá a uma agência dessas merdas que dá para um gajo escolher um vão de escada e olha, dê-me o catálogo dos desportos radicais para escolher um. Bom, eu escolhi logo boés à partida. Primeiro, eu não gosto de alturas. Aliás, eu tenho pânico, pavor, tudo de alturas. Eu sou mesmo choninhas nisso. Muito, francamente, mau. Portanto, há logo aí uma data deles que vão de vela. Outro, eu não gosto particularmente de velocidades. Terceiro, eu sou pobre. E há desportos que até são, sim senhor, giros, bonitos, mas que acarretam muitas despesas. E se fosse para isso eu comprava o Porsche.
sobra o, como diz Judas, diz lá, Digo o quê? o mais barato. Mais barato? Mais barato, tu é que diz isto bem. E eu optei, vou começar a praticar parkour, A saltar. saltar cenas. É saltar cena. Portanto, Tu vais partir a cabeça agora? é provável. Pensa Vou nisso. saltar corrimãos, paredes e prédios e vou-me agarrar em parapeitos e Tem de ser em parapeitos, porque os peitos está complicado. ou sim, também. Ou não. Mas para praticar estas habilidades, como é um desporto que depende unicamente das habilidades e capacidades do corpo humano, eu só preciso basicamente de duas coisas. Preciso de uma boa câmara de filmar e um bom seguro de saúde. Isto Muito porquê? Sabem aqueles vídeos tipo apanhados dos acidentes de gente que se aleja a praticar coisas perigosas? Sim. Pronto, é o que vai suceder. Eu vou ser um rei dos vídeos virais. Vais ser um youtuber. Vou porque eu tenho a certeza O que desporto radical não é o parkour, é ser youtuber. aquilo vai correr mal. É só por isso. Quanto a parte da cabeça no corrimão? É só por isso. Eu sei que aquilo vai 600 correr mal. milhões de Será que sangra? Eu sei que aquilo vai correr mal. Tudo o que for poste vai de certeza significar várias semanas de recuperação no hospital. Até por isso eu gostava de saber se vocês sabem qual é o hospital que tem enfermeiras mais simpáticas. Faço muitos planos para bater com os cornos no chão em muitas ocasiões. Não vai ser de propósito, mas vai suceder. Mas acho que vai ser ótimo para a minha autoestima. Portanto, a crise de meia-idade vai passar em breve e em vez de comprar o Porsche até faço desporto. Pronto. A esse propósito, também inventei um desporto radical. Que é parkour, mas com Não sei capacete. se radical é assim um adjetivo um bocado exagerado, mas faz conta. Eu acho que há 3 desportos que começaram isto tudo ao nível dos desportos radicais, que é o skate, a BMX e o surf. O surf é mais antigo, mas ali nos anos 80 esta merda começou toda a explodir. Até havia desportos para as pessoas, ou os radicais que havia eram assim de pequenos nichos. Os anos 80 foram malucos, a malta tinha toda muito dinheiro e não sei o quê, e estes 3 eu acho que foram, se isto fosse assim uma localidade, estes eram os 3 maiores da aldeia. Então eu juntei os 3. Os 3? Como assim? Os 3 desportos. Estás Desportos. de bicicleta no o mar, skate, eu não- BMX e o surf. Vai ser o Scurf MX. O nome fica no Ainda não Parece, sei parece se, muito inteligente. Já. ainda não sei se o M fica mesmo se é Scurf X ou Scurf MX, mas o que é o quê? É um desporto aquático que consiste em apanhar ondas numa tábua de madeira sem rodas, mas com guiador e pedais, que dá para a gente Ok. dar os pedais. Para quê? Para ser mais fácil de subir as ondas. Portanto, isto não vai dar, não vale a pena. Isto não vai dar para o canhão da Nazaré. Onde é que isso é skate? Eu não disse que era skate, é Scurf MX. Tens de estar atento. Sim, mas disseste que tinha. É uma tábua de skate. É uma tábua. Não se está mesmo a ver. É uma tábua. Certo. Está uma tábua com um guiador e pedais e que desliza nas ondas. Nas ondas de onde? Carcavelos ou Castelo do Queijo. Não vai dar para dizer awesome dude, não sei o quê, tipo Nazaré, mas não sei. Há aí também muitos derivados. Eu tenho a certeza que se houver mais alguma ruptura explosiva, Point Break, Já houve 2, atenção. eu sei. Isto é capaz de Scurf. entrar. Isto é Scurf, eu Scurf Houve MX. 3 que contarmos com o Fast and Furious. Eu acho que tu acabaste de trazer a ideia mais estúpida em 60 e tal episódios do podcast, pá. De facto, estou Eu um bocado considero isso um elogio. Portanto, Foi das coisas mais radicais que eu ouvi. Mas sobre parkour eu não compreendo é como é que o pessoal faz aquilo sem capacete, meu. Tipo, mas se vais andar de BMX, levas um capacete, né? é. Então, mas porquê é que se vais andar de amortagem de prédios não levas um capacete? Acho que eu estive a ver e acho que mesmo assim esse nem sequer é o mais perigoso. O mais perigoso é dois desportos. São aqueles que eles se atiram e têm que abrir o paraquedas, mas atiram-se de prédios, portanto de edifícios altos.
e aquele em que eles descem de skis, que é proibido até numa série de países, em que de picos muito altos, em que só é possível chegar lá de paraquedas, que estupidez, Salto de avião. de helicópteros, e porque morre gente, pá. Ok. Então, Cruz, e tu que coisa estúpida há que chamam de desporto queres falar aqui hoje? Como o nosso estimado público já percebeu, nós somos grandes amantes dos desportos radicais, não é? Sim. Incríveis. Sim. O desporto mais radical que eu pratico ultimamente é alimentar uma criança de 6 meses. Isso para mim é o conceito de um desporto radical. Tem risco, tem perigo, é preciso velocidade, só falta a questão da altura, Então, que é muitas vezes relacionada com os... Sim. Mas vá. pá. Mas vá, continua. Vamos lá ver. Eu acho que o grande problema hoje em dia é não haver desportos verdadeiramente radicais. Tirando essas cenas com mortes de 5 a 10 mortes por ano, isso é um desporto radical, porque exige algum risco. Esta cena dos capacetes, isso não é ser radical. Qual é que é a cena, meu? Porque é que os gajos vão andar de skate com um capacetezinho? mas há gajos que não usam capacete. Lá está, mas a maioria do desporto, na competição de desportos radicais, é cheio de proteçõezinhas. Os gajos vão-se mandar nas ondas da Nazaré. Big Mama, 30 metros, não sei o quê, mas tem um bacanozinho com uma mota d'água para depois arrastá-lo para a terra. Isto não é ser radical, meu. Isto não é ser bué da nice, tipo, cool. Não é isto. É ser choninhas com mania. Bem, uma onda gigante, não podes ter um gajo para te buscar se bateres Não. com a cabeça? Não. Não, porque senão não é radical o Não é suficiente. radical. Portanto, eu tenho um Isto bocado... tu estás a pensar em coisa ao nível da morte. Exato. Ou muito ali a arrasar a morte. Vamos lá ver, eu chatei-me um bocado as pessoas que têm de fazer desportos radicais. E eu acho que era um bom controle dos desportos radicais desde de começarem a ser mesmo radicais. Então, vamos lá ver. O que é que a gente gosta dos desportos radicais? O que é que vibramos mesmo? É com os vídeos, não é? Como a tua ideia é boa por causa dos vídeos. Eu gosto de ver os tipos de skate a darem com os tomates nos corrimões. Ou nos corrimãos. Ou como é que se diz? É giro. Então, se estes esportes ditos radicais começassem a ser mesmo radicais, o número de praticantes ia baixar drasticamente e deixavam de importunar as pessoas. Vamos deixar de ver ciclistas a todo lado, com a mania que são campeões da estrada e que se mandam de todo lado, e do downhill e do BTT. Íamos parar de ver os surfers com o cabelinho à foda. Íamos parar de ter o Com o cabelinho aqui. Foda-se, pá! Caralho, foda-se. Então, eu quero que os esportes radicais sejam mesmo radicais. E depois os verdadeiros radicais vão praticá-los e muitos deles vão falecer. Queres uma seleção natural por desportos radicais? Quero que eles à vida deles. Queres que ele o quê? Fodam, pá! Caralho, mas o que é isto, meu? Ótimas ideias, contribuíram muito para a sociedade no geral. E agora, eu também estive um bocado preocupado com esta questão da pouca radicalização dos desportos radicais, ou a desradicalização. Os prefixos tramam de sempre. Sempre. Mas eu também não apelo a mais mortes nos desportos radicais. Estou preocupado com outra coisa. O que é que tem aqui com saúde? O que é que tem em comum, então, o snowboard, o BMX, o skate O Scurf MX e o surf? O que é que estes 4 desportos... Gravidade. Hã? Gravidade. Tem gravidade, tem queda. Mas eu cheguei a pensar nisso. Eu queria era ver um desporto radical em que não houvesse gravidade. Aí é com gravidade até eu. Sem gravidade é que eu queria ver como é que era. No espaço, é isso? Não sei. Ponham-se a pensar, estão sempre a inventar merdinhas. Eu vi uns bacanos que inventaram um alegado desporto radical, que é uma tábua que tem uma roda ao centro e 2 atrás, uma roda do tamanho para andar nos carris dos elétricos de Lisboa. Assim também eu, com a gravidade. Aí corres sempre o risco de ser atrapalhado por um elétrico. Mas eu não estou a apelar para nada. Ok. Just saying. O que eu estava... Estes esportes, o que têm em comum é que alguns já são e outros serão, a partir de 2020, desportos olímpicos. Ok? Estes desportos radicais, entre aspas, vão ser agora desportos olímpicos. A gente ouviu a primeira. E há algo muito triste em pensar que um desporto dito radical
partilha o palco com a natação sincronizada e o dressage. Eu sabia que quis dizer dressage, ou pelo menos estava com Caralho, eu odeio dressage, mano. Pá, mas eu gosto muito da palavra dressage. E porquê, pá? Isso é dos cavalos, não é? Ok. É, os cavalos a Não há dançar- nada a dançar. menos radical que os Jogos Olímpicos, pá. Não há nada menos radical que estarem vestidos com bandeiras. Não há nada menos Quando eles radical batem com os cornos nas pranchas a saltar. estar a ouvir os hinos, pá. Olha que. Não há... Isto é a coisa menos radical possível aos Jogos Olímpicos, pá. O que é que faz um desporto radical? Não é só também o risco e a altura e a velocidade, é também a atitude, meu. Quando nós crescemos nos anos 90, todos sabíamos quem é que era radical e quem é que não era radical. O Fi não cresceu nos anos 90. O fim. O Fi meteu os papéis para a pré-reforma nos anos 90. O FI não era radical. Isso garantidamente não era. radical. Radical é uma questão de atitude. E os Jogos Olímpicos retiram a radicalidade toda, meu. Eu não quero cá competições cheias de pompa e circunstância e cheias de nacionalismos, cheias de pretenciosismos nos desportos radicais, pá. Eu acho que qualquer desporto que passa a ser um desporto olímpico deixa de ser radical automaticamente. Só pode ser radical se for praticado noutras condições. Imaginando, como se diz em meu português, que, por exemplo, o surf não é desporto radical, mas ir lá para a Nazaré nas ondas gigantes, se calhar ainda é radical, porque acho que não fazem assim os Jogos Olímpicos. Ok? Por exemplo, há um desporto olímpico que se tornou radical também, que não era, mas se tornou. Aquela porcaria de saltar da prancha. Sim. Sim, é uma das coisas menos radicais que uma pessoa pode pensar. É dar uns mortais. Sei, eu gosto de ver aquilo. Olha que não, tu já saltaste de alguma prancha? Não. É uma coisa muito radical, mas apresentada de forma muito pouco radical, certo? Sim. Então, mas quando o Red Bull pega nestes atletas e os mete a saltar de penhascos, torna-se automaticamente radical. Bem visto. Portanto, estes esportes aqui que aceitaram ser esportes olímpicos têm que se radicalizar outra vez. Judas neste momento dá Ok. burros na mesa. Ok? Tem que haver perigo, tem que haver emoção. A partir do momento em que são olímpicos, tem que arranjar uma forma de se destacar para ainda serem desportos radicais. Porque senão, sou com a boda, estou no mesmo balde que o dressage e a natação Sugestões tens sincronizada. tu. Pá, não tens muitas sugestões, meu. Por o BMX no gelo, sei lá eu. Skate na floresta, qualquer coisa. Mudar um bocado a coisa em que haja mais quedas e o pessoal se magoa mais. Portanto, mudanças de geografia, basicamente. Sim. Mas também não estou a levar a mortes também. Ok? Pronto. É só isso. Ok, depois destas ideias muito pouco radicais, vamos às nossas rapidinhas da atualidade. Sempre radicais. Rapidinhas da atualidade. Ahá! Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Ora, a minha rapidinha desta semana é dedicada a podcasts. Os podcasts estão a crescer e de que maneira, naturalmente. Qualquer merda, até nós, tem um podcast. Mas eu acho que as pessoas nem sempre percebem que há coisas que só acontecem nos podcasts e isso é fixe. Por exemplo, esta semana o podcast português Nas Nalgas do Mandarim, normalmente dedicado ao cinema, está de regresso e tem uma entrevista muito boa com um dos tipos que faz legendas em Portugal, por exemplo, para a Netflix. E, por exemplo, ele fez a última temporada toda do Black Mirror. E ficamos a saber coisas muito interessantes sobre a legendagem e como, por exemplo, são os canais de televisão que têm que legendar os seus próprios filmes e como certos filmes como o Kingsman, para poder passar num domingo à tarde, foi censurado. Há várias cenas. Interessante, nós temos tantos ouvintes que o Finório já está a encaminhá-los para outros podcasts. Muito bem, Temos Finório. no WTF do Mark Maron uma entrevista com o Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, o ator do Sozinho em Casa, tem agora 37 anos e, ao contrário do que se pensa, o homem está bem. E é uma bela entrevista. E no podcast Here's the Thing, com um super cool Alec Baldwin a conduzir,
Tem uma entrevista muito interessante com o Kyle MacLachlan, o ator fetiche de David Lynch, o eterno Agent Cooper, de Twin Peaks. Lembram-se desse gajo? Sim. É o gajo do Dune, né? É o gajo do Dune, é o gajo que também fez de teclista dos Doors no filme do Oliver Stone e também entrou no Showgirls, aquele filme que Do Showgirls, exatamente. basicamente acabou com a carreira do Paul Verhoeven. E Apareceu no Sexy Cidade. escutem podcasts, ainda por cima dá para fazer coisas ao mesmo tempo. Escutem o nosso também, de vez em quando até dizemos coisas. Estás a recomendar podcasts? Não, o nosso eu não vou recomendar. O Ok. nosso eu não vou. Mas peço que recomendem aos vossos amigos. Ou então às pessoas que não gostam. Eu queria recomendar a compra de pipocas. No Também- cinema? Doces ou salgadas? Como quiserem. É porque vem um festival de entretenimento em jornais, televisões, rádios, que será um prazer ouvir, ver, assistir, tal como um bom filme. Estamos a falar, obviamente, do Benfica Gate. Benfica Gate? Pá, temos que arranjar um melhor para isso. O Benfica Gate. Estádio da Bush Gate. que já junta ali um processo muito interessante em vouchers, resultados combinados, tráfico de influências, e-mails, enfim, a coisa está-se a compor numa história muito gira, que já vai metendo ministros ao barulho também. Pá, eu acho que dá aqui um enredo que é capaz de bater o Watergate, e é mesmo para seguir com atenção e começar a pensar já numa adaptação cinematográfica. Bater o Watergate quer dizer que o Marcelo vai de vela também. Não, Marcelo não, mas não sei se sabes, nos e-mails o senhor Luís Filipe Vieira é tratado como primeiro-ministro. Não sabia dessa. Portanto, vai aqui um... Meu Deus, o futebol nacional tem papas, primeiro-ministro. E o Bruno de Carvalho nesse caso é o quê? Presidente do Sporting Clube de Portugal. Uau. Bom. Bem, Senhora. eu vou recomendar uma coisa muito estúpida: o Rick and Morty, a série de animação. Não consigo achar piada essa merda. Epá, eu acho que toda a gente são fãs deste podcast, são fãs de coisas de estupidez. O Rick and Morty mistura pura estupidez com Ciência? conceitos de ficção científica e é sempre, eu acho sempre super interessante. Todos os episódios são minimamente bons, tendo alguns espetaculares. E com isto fechamos o nosso podcast. Foi bastante radical. Eu tinhas-te esquecido que eras tu a fechar. Tínhamos esquecido que era eu fechar, não era preciso dizer. Deixa-me antes de fechar já agora, eu vou dizer o seguinte. Eu comprometo-me aqui, eu, Finório, estou a pedir sugestões ao público e a próxima sugestão, a primeira sugestão que me aparecer, que ligar para o número 760-300, eu vou debruçar-me sobre esse tema no próximo episódio. Tá, fica aqui prometido. Portanto, primeira fica à sugestão. espera. Então, se alguém escrever Não, caralho... uma das sugestões. Não, a primeira sugestão que aparecer de tema, eu, pelo menos, eu, Finório, vou debruçar-me sobre esse tema para o nosso Ideias Incríveis que Resolvem Pouco. Fica aqui a promessa, portanto, fica à espera Vou ser o primeiro a comentar, então. de pessoas que não façam parte deste painel, que não sejam paineleiros. Também tenho quase a certeza então que para a semana vais estar a comentar piribaus. Seja. E com esta espetacular promessa, fechamos o nosso podcast. Não pensem mais nisso. Sigam-nos no Facebook, YouTube, SoundCloud, etc. Tchau, tchau.